Olha eu aí, pleno feriadão, vai ter live do Sandy Júnior e eu tenho a prepotência de marcar uma live. Mas vocês sabem, né? O Cola aí já está marcado há bastante tempo, então a gente continua fazendo, só seguindo o bonde aqui do que já era feito constantemente neste Instagram. Sejam muito bem-vindos, boa noite. O papo de hoje é papo sério, é papo para evitar prejuízo e dor de cabeça e principalmente, né, para a gente ter o quanto mais de informação possível, melhor ainda para a gente poder esclarecer para os nossos clientes, né, todas as dúvidas que eles têm em relação a isso. Hoje o assunto são impostos imobiliários. Ó, o José Everson, que tá ali pelo do DPL ar-condicionado, falou minha Netflix favorita. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Quando eu comecei aqui no Instagram, há um ano e meio atrás, mais ou menos, a primeira sequência que eu fiz foi uma série de lives que não eram nem lives, eram stories, e todo dia eu fazia um stories um pouco mais longo falando os 12 passos da aprovação de projetos. Foi antes de eu disponibilizar o e-book de aprovação, do passo a passo da aprovação de projetos e tudo mais. E aí o pessoal brincava muito, essa série tá melhor do que Netflix. E aí foi uma fase muito boa também, a gente conseguiu fazer aí uma... Pra vocês verem que essa minha história de desafio, de bate-papo aqui com a galera, de fazer a movimentação aqui já não é de hoje, né? O negócio aqui é antigo. Eu comecei na primeira semana, assim, acho que não tinha 1.000 seguidores ainda. Eu já falei, vou fazer uma sequência de trabalho aqui, vou colocar 12 dicas, os 12 passos da aprovação de projeto, e depois eu vou disponibilizar o e-book, e a galera se movimentou e foi super legal. Depois disso já veio o método 80-20, o desafio da prospecção, agora teve escritório 001, tô programando mais um monte de desafio esse ano, porque eu já vi que vocês curtiram essa ideia de serem desafiados, e eu gosto de ver a galera colocando em prática, colocando a mão na massa e aprendendo a trabalhar de verdade. Então vamos lá, gente. Vamos bater um papo hoje, falar um pouquinho, entender um pouquinho sobre esse negócio de impostos, que confusão que isso faz na nossa cabeça, né? Quanta coisa o cliente pergunta e a gente não faz ideia do que responder. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas embora o nosso trabalho seja projetar, gerenciar a obra, cuidar da construção, o cliente sempre espera que eu saiba responder tudo, sanar todas as dúvidas dele em relação à construção. E isso também envolve os impostos, porque ele quer ter uma noção do custo exato daquilo que ele vai ter. E isso inclui o custo de impostos que ele vai ter também, né? Então, a gente precisa ter algumas informações, né? O cliente pergunta, tem algum um imposto que eu pago se eu comprar o imóvel pronto? Se eu decidir construir para vender, né? Eu tenho que pagar algum imposto por essa venda? Quais são? Que hora eu vou pagar, né? Em qual momento, em qual etapa eu vou pagar esse imposto? Quanto é cada um desses? Então, seria muito, muito bom se a gente soubesse tudo isso, se a gente conseguisse ter pelo menos um pouco de informações, né, para a gente poder dividir com os nossos possíveis clientes, né, para a gente poder informar. E quanto mais informação de qualidade a gente tem, mais credibilidade a gente consegue com os nossos clientes. Mas sozinha eu não conseguiria falar de tudo isso, então eu trouxe hoje uma convidada muito especial para tirar todas essas dúvidas, para a gente bater um papo, que a gente já sabe que toda terça-feira, quem tem dúvidas, cola aí, que a gente vai conversar. Deixa eu ver, ter um papo muito gostoso hoje aqui. Olha ela aí! Seja muito bem-vinda, Heloísa! Tudo bem? Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, viu, Paula? Fiquei muito contente. Ah, que isso, a gente que agradece, Heloísa. O trabalho que você vem desenvolvendo aí na internet é muito útil para nós. Serve em diversas situações, inclusive como argumento de vendas, eu costumo dizer, né? Porque quanto mais informação a gente tem, mais credibilidade a gente conquista. Conta um pouquinho Sim, pra gente de você, quem é a Heloísa, o que a Heloísa trabalha. tá. Bom, a primeira coisa que eu queria falar, assim como eu sei que tem bastante gente aqui que é da engenharia, eu sou louca pela engenharia civil, sou apaixonada pela engenharia civil. Gostoso. Eu comecei a atuar no direito imobiliário com foco no construção civil por conta de um condomínio que era um cliente que teve um problema estrutural na obra. E aí eu comecei a conversar com muitos engenheiros, fiz um curso, eu não sei se eu posso falar o nome do lugar, mas Pode, fiz claro. um curso na Falcão Bauer sobre concreto e aço, e aí comprei livros específicos, eu tenho alguns aqui, a técnica de edificar, entre outros. Então, assim, para mim é um prazer enorme estar aqui falando com você e com o pessoal,
porque é realmente uma paixão que eu tenho, que eu não sabia que existia dentro de mim, e nasceu, e enfim, eu curto muito mesmo. Nossa, E que o máximo saber disso, porque são duas áreas que, se a gente pensar, são completamente distintas, mas ao mesmo tempo se correlacionam em alguns momentos ali, né? Então é muito raro. Eu confesso que eu não conhecia nenhuma advogada que fosse ligada à construção desta forma, Heloísa. Achei muito legal. Obrigada. Eu tenho um outro perfil que chama direito.e.construção civil. E aí, qualquer hora, assim, quem puder visitar, eu falo de coisas um pouquinho mais específicas para a construção civil mesmo. Bom, vou fazer um resumo. Eu sou formada desde 2004, então, de formada eu tenho 16 anos, e que eu comecei a atuar mesmo na área jurídica desde estágio, temos aí quase 20 anos. Mas na área de direito imobiliário, em específico, são 10 anos. E, bom, eu comecei com o Instagram em 2016 sem compromisso nenhum. E aí, no ano passado, foi que eu resolvi que eu ia me dedicar e produzir conteúdo mesmo. E é isso, tô aqui. Eu acho que o Instagram é bom para mim porque me força a estudar, me força a ter o contato com outros profissionais, que eu acho que isso é muito rico, não conversar só com o advogado. E uma coisa muito legal que você acabou de falar, né, que o engenheiro não tem só que projetar, às vezes ele precisa passar informações fora da carreira dele. E eu acho que isso se aplica também ao advogado. Quem quer, por exemplo, atuar com direito médico, precisa entender de termos médicos, né, termos técnicos. E é o que eu procuro também, é estudar um pouquinho de engenharia, eu faço alguns cursos específicos para conseguir me comunicar mesmo melhor, assim, e, enfim, é isso. Eu acho que não tem muitas coisas, assim, mais para falar. Que bacana, depois eu vou colocar lá nos stories os seus perfis, todos para o pessoal seguir, porque é muito importante isso, ter uma comunicação direta que deixa mais humanizada essa linguagem e a gente consegue compreender, né? Sim. Heloísa, vamos falar de impostos imobiliários. Meu Deus, existem vários tipos de impostos, um para cada situação, ou existe um imposto só imobiliário que atende tudo? Compra, venda, doação, herança? Tá, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu queria esclarecer para vocês é o seguinte: a gente tem os impostos, que é uma modalidade de tributo, e a gente tem os tributos. Então, a gente tem aqui grandão tributo, a gente tem taxas, contribuições, impostos e outras categorias. Então, quando a gente fala de construção civil ou venda de imóveis, alguma coisa do tipo, a gente fala de tributos no geral, porque a gente pode ter incidência de, por exemplo, PIS, COFINS, CSLL, depois eu falo mais ou menos o que é cada um para vocês, e impostos. Então, assim, eu sei que o tema é imposto, mas só para vocês saberem que, na verdade, acho que o importante é saber dos tributos e não só dos impostos. Mas não, a gente tem inúmeros impostos, um para cada coisa. A gente vai ter aí os principais, o IPTU, que é sobre imóveis urbanos, sobre propriedade de imóvel urbano. Tem o imóvel, tá no seu nome, vai ser devedor de IPTU. Às vezes nem precisa estar no seu nome, porque o cadastro da prefeitura já pode ser colocado em nome do posseiro mesmo, não tem problema. Tem o ITR, que é Imposto Territorial Rural, mesma coisa. Tem um imóvel rural, vai pagar ITR. Temos o ITCMD, que é no caso de recebimento de herança ou doação de um bem. Em resumo, tá? Tem algumas outras hipóteses, assim, no caso de usufruto, mas eu acho que eu vou falar mais o que aproveita para vocês. E tem o ITBI, que incide na compra de bens imóveis a título oneroso, que a gente diz. Então, assim, é uma compra e venda, é qualquer forma de troca onerosa, pode ser, por exemplo, uma permuta de um imóvel para o outro. A gente tem o imposto sobre transmissão de bens imóveis a título oneroso, que a gente diz, quando a pagamento, ainda que não seja em dinheiro. Então, entendi. Então, isso quer dizer que, assim, se, por exemplo, eu for construir para vender, eu tenho que incluir o imposto sobre a venda desse imóvel nesse custo, por exemplo, né? Na hora de eu calcular os meus custos, existe o imposto sobre essa venda? Sim, é assim. A grosso modo, quando você compra um imóvel para um terreno, por exemplo, para construir, né? Então você vai ter o custo do terreno, vai ter o custo de material, vai ter custo de uma série de coisas. Depois eu vou até indicar um livro para vocês que eu acho muito bom para você. Eu não sei se ele está no mercado, mas se ele não tiver, assim, eu dou uma conversada com a autora aqui, que eu sei quem é, e se ela me autorizar, eu mando pelo menos a página do livro que tem isso. E que fala exatamente tudo que pode contabilizar como custo. Então, você vai... Porque, assim, quando você vai construir um imóvel para vender,
Você vai somar tudo que você gastou para depois obter o lucro, né? Sim, Então, colocar sua margem de lucros ali. tá. Então, digamos que você tem um custo total de 120 mil reais e você vendeu Uhum, por 200 mil. uhum, Então, você vai ter aí 80 mil de ganho, tá? uhum. Sobre esse valor, você vai recolher o imposto. Acho que sim, depois eu posso falar para vocês mais ou menos, porque não é uma coisa única, vai depender da forma de constituição da empresa, se é pessoa física, se é pessoa jurídica. Então, assim, não é tão matemático, tão É, direto como não vocês, é, engenheiros, são. não é óbvio assim, né? Tipo, vendeu e sobre o lucro eu vou pagar X%. Depende, cada situação também tem um percentual e se Sim, encaixa em uma situação. sim, sim. Eu posso explicar mais para frente. Mas, assim, no Uhum, custo, falando de impostos diretamente, tem que ser considerado o valor do ISS, né, que se paga para a uhum, prefeitura. Geralmente não é um valor tão alto assim, mas tem que ser considerado. Se você for comprar o terreno para poder vender, para construir e depois vender, você tem que considerar também o ITBI, que é aquele imposto de transmissão de bens imóveis. Então, você comprou um imóvel, colocou no nome da construtora ou no nome do engenheiro, de quem quer que seja, vai recolher o ITBI. A menos que você construa no terreno do seu cliente, já daí não vai ter esse uhum. custo, ou que você faça uma parceria com o terrenista, que a gente chama, né? Então, assim, você acaba fazendo um contrato com ele, e aí depois você e ele vendem pro comprador. Ah, é como Aí, se fosse uma sociedade, assim. Tem algum é, contrato nessa situação? dá para fazer contrato, dá para fazer contrato. Isso evita o pagamento de dois ITBIs, porque imagine que você tem, que nós temos aqui o terreno, né? E aí a Aham, Paula compra e constrói. Aí a casa está pronta. Aí você vai pagar o ITBI nessa operação. Aí você uhum. vai me vender. Na hora que eu comprar de você, eu pago outro ITBI. Então, assim, às vezes há esse tipo de negócio em que você pega o terreno de uma pessoa, faz o contrato com ela, obviamente, né? Um contrato direitinho, bem amarrado. Não dá para pegar do Google, porque geralmente não dá Uhum. certo. E aí vocês fazem essa, vamos dizer, essa parceria que vai ser Uhum. bem proporcional aí ao quanto cada um está entrando, porque quando você fala de custo, você tem que contabilizar também a sua hora profissional, né? Então Sim, não é sim, com só o custo certeza. de material, enfim. Mas tem isso. Então, assim, pode ter ou não o ITBI nessa operação na hora que você compra, né? Na hora que você vender, é certeza que vai ter. Aí outras coisas, eu tô olhando, eu tô dando uma coladinha aqui, porque é tanta coisa que eu tenho para falar que eu fiquei com medo de esquecer alguma coisa. Tem que lembrar também de repente, se for registrar, que é o mais correto, registrar Uhum. os funcionários da obra, vai ter que recolher mensalmente a guia GPS, o FGTS. Temos também depois as taxas de alvarás, no geral, da prefeitura, então já tem que fazer esse levantamento. Tem que lembrar, por exemplo, se tiver, por exemplo, aqui em São Paulo, se você tiver uma árvore no terreno, você tem que pedir autorização para ver se pode, se não sei o quê, como que funciona, senão você vai ganhar uma multa. E no final tem o INSS de obra para recolher, né? O INSS de obra é uma coisa mais difícil de você saber quanto vai custar, porque daí depende do projeto, depende de uma série de coisas. Então, terminou a obra, vai na Receita Federal, vai levar toda a documentação necessária e eles vão calcular. Só que é abatido do. Eu tô falando muito rápido? Não, 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 tá Não. tranquilo, pode continuar. Tá. É que tá interessante, eu tô aqui só prestando atenção. Tá. Se tiver dúvida, depois a gente volta. Sim, com certeza. Tá? Então, assim, durante mês a mês, se você fez a matrícula SEI do seu Uhum. funcionário lá, você vai recolher a guia GPS, né? Que é para Previdência. E o INSS de obra também é destinado à Previdência. Então, há uma compensação de um valor para o outro. Se durante a obra você já pagou todo o INSS que seria devido de obra, Uhum. não paga mais nada. Sai uma certidão positiva, negativa de débito. Se tiver uma diferença, eles vão emitir ali uma guia complementar, vamos dizer assim, para você pagar. É, para você pagar E e poder emitir a CND, né? Que é um documento
necessário para o processo de averbação daí, para poder finalizar a documentação no cartório. É todo um trâmite, né, Heloísa? Então, assim, é isso que é interessante o pessoal saber qual é o caminho a percorrer, né? Porque não é só simplesmente aprovar um projeto e construir. Existe todo um passo a passo, uma sequência de trâmites que, se forem feitos durante o período de obra, quando chega lá no final, dificilmente vão ter, por exemplo, o INSS. Se você já tiver recolhido tudo bonitinho, você vai conseguir abater, não vai ter um valor tão exorbitante, não vai ter tanta dor de cabeça na hora de averbar. E uma coisa necessita da outra, né? Sim, sim, tem que ser tudo bem planejado, assim. E assim, lembrando que também, se você for financiar a obra, precisa considerar todos os valores que são cobrados pelo próprio banco, e lembrar que tem as medições e toda aquela coisa. Lembrar que, por exemplo, a Caixa ela só libera a parcela final, que, se eu não me engano, são 5% do saldo final, depois que você averba a construção. Então, assim, você tem que eu acho que quem está começando a empreender, quem quer ser assim, bem sério mesmo nessa área, precisa de duas coisas. Um bom contador, porque, inclusive, a minha contadora acabou de entrar aqui. Ó, depois a gente vai contar. Quem que é a contadora ali da Heloísa? É a Elaine Barros? É ela mesma. Aí, ó, bem-vinda, Elaine. Ela tá vindo aqui para não deixar eu falar besteira. E assim, pelo menos no começo, ter uma assessoria jurídica. Ah, eu não tenho grana para ficar mantendo uma assessoria jurídica. Não tem problema, mas faz uma consulta, sabe? De repente, paga um parecer para um advogado fazer. E sem vender jabá, que não é isso não, sabe? Mas é que eu vejo que muita gente toma tombo, não porque tem a má fé, mas é porque não tem a informação ali. Então, assim, eu acho bem importante, antes de começar, já tentar se informar. É muita coisa, é bem difícil conseguir fazer tudo sozinho, até porque, por exemplo, quando eu tenho um caso de algum cliente que está mais enrolado, eu me socorro da minha contadora, sabe? Porque tem coisas que você tem que estar acompanhando sempre. Então, a Receita Federal muda as regras, então é sempre importante, assim, já... É uma matéria, assim, um pouco densa, sabe? Um pouco chatinha mesmo. E quanto mais a gente busca informações, assim, o que você falou, às vezes você vai pagar ali uma consultoria e vai evitar uma dor de cabeça de ter um prejuízo muito alto. Uma coisa que já aconteceu comigo, tá? Bem no comecinho, Heloísa, eu resolvi construir uma casa para vender e por falta de informação, né? Isso há 5 anos atrás, eu não sabia do imposto que eu deveria pagar sobre o lucro. E esse imposto ficou no valor mais alto do que eu havia previsto, acabou entrando meio que no meu custo, porque eu já tinha dado um super desconto, aí entrou com um valor alto, enfim. Por inocência, falta de conhecimento, de ter parado e fazer, olha, vou pagar aqui para fazer uma consultoria e vou evitar um prejuízo que foi muito maior, com certeza. Sim, é justamente por isso que eu falo que, assim, procure um contador, procure um advogado, pelo menos no começo, para ter noção, para você saber tudo o que você vai gastar, porque senão você não, no orçamento de obra, você não consegue incluir essas coisas. Então, por exemplo, coisa que é besta, taxa de alvará. Alguns são baratos, sabe? Não impacta tanto, mas se você for somar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí você deu o desconto. No fim das contas, você está tirando dinheiro do bolso, entendeu? Para poder construir para o seu cliente. Então, eu acho bastante importante. Inclusive, tem alguns cursos Tem muito vídeo de boa qualidade no YouTube, sabe? Enfim, eu acho que é uma coisa que é importante para quem quer empreender e construir para vender, porque não é pouca coisa. Não, é muita informação. Heloísa, me diz uma coisa. Existem, neste caso, assim, impostos que são municipais, estaduais, federais, e cada um é utilizado para uma determinada situação? Ou, assim, numa mesma obra eu vou ter para os 3, né? Vou ter impostos municipal, federal, estadual. Pode ser que aconteça assim. Então, por exemplo, o ISS, que é Imposto sobre Serviço, é um imposto municipal. O ITBI também é um imposto municipal. Isso significa que o quê? Cada cidade vai ter a sua alíquota. O que é a alíquota? É aquele percentualzinho que a gente paga. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, o ITBI é 3%. Em Taubaté, que é a cidade da minha mãe, é 2%. Se for a aquisição do primeiro imóvel, salvo engano, é 0,5%. Então, assim, você tem que dar uma olhada na legislação
municipal para saber. Então, eu não vou conseguir dizer, por exemplo, na sua cidade, qual que é o valor do ISS e do ITBI. Mas, geral. Agora, por exemplo, o ITCMD, que é o imposto sobre doação, aquele que eu falei que quando você paga quando tem herança, é um imposto já estadual. Então, cada estado vai ter sua lei regulando e cada estado vai ter a sua alíquota. Então, aqui em São Paulo é 4%. Salvo engano, no Paraná é 4% também, não me lembro agora. Mas eu lembro que, assim, as leis de ITCMD de São Paulo e do Paraná, você é do Paraná, né, Paula? Sou do Paraná. Pra não tá falando besteira. Mas as leis são muito parecidas, parece até meio que copia e cola uma da outra. Então, assim, até questão de quem paga, quando paga, é tudo igual. E o IR, por exemplo, que é o ganho de capital, ou o imposto de renda, né, que é o lucro, que é o recolhimento sobre o lucro ali entre o valor de custo e a venda, é um imposto federal já. Então, a gente tem, por exemplo, PIS/PASEP é federal, COFINS é federal, CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, também é federal. Então, assim, você vai conseguir... Olha lá, o Gabriel tá falando que é 6% no Mato Grosso do Sul. É Mato Grosso. Puxadinho, Mato Grosso, gente. Puxado. E bom, é possível que você consiga, que você tenha que pagar tributos, né, no geral, para os três entes, município, estado e União aí. Entendi. E esse imposto que, por exemplo, né, que é o imposto de renda ali sobre o lucro, entre aspas, do imóvel, né, a diferença entre o custo e a venda, ele tem um valor, como ele é um imposto nacional, então ele tem um percentual, uma alíquota já pré-definida? Tá. Tem, só que para eu poder saber qual que seria a sua alíquota, eu precisaria saber qual é a configuração da sua empresa. Então, por exemplo, em resumo, a gente pode ter uma tributação sobre o lucro real, que é resumidamente aí o lucro líquido mesmo do que você vai ter. E aí, salvo engano, é coisa de 15%. Aí tem 9% de contribuição social. Aí depois tem umas porcentagens menorzinhas de PIS, TSLL, aí agora eu não tô lembrando de cabeça, porque assim, são números quebrados. Aí depois tem a possibilidade de ser lucro presumido, ou seja, você não vai saber você não vai tributar exatamente o lucro líquido, você vai ter uma presunção de repente, daquele lucro bruto, quanto que como é que eu consigo explicar? É um lucro que não é exatamente... Você não tá recolhendo exatamente sobre o lucro líquido, que é custo menos... Venda menos custo. Vai ser uma coisa meio assim. Salvo engano, é 8%. E mais 12% de contribuição social sobre o lucro líquido. E depois tem o Simples Nacional, que também não é todo mundo que vai conseguir se encaixar nisso. O Simples Nacional... Depois eu acho que a gente volta nas perguntas. Volta aqui nas perguntas. Tá. O Simples Nacional gira entre 5% e 21%. E aí você recolhe uma alíquota única para tudo. Aí vai estar incluído imposto de renda, PIS e uma série de outras coisas. Então, por isso que chama Simples, porque você recolhe, digamos, uma guia só, já está incluído tudo. E tem também o regime tributário especial, regime especial tributário, que é o RET, que aí, salvo engano, Minha Casa Minha Vida é 1%, e os outros têm uma outra alíquota, que não vou lembrar de cabeça, tem 4%, que é o que geralmente as grandes incorporadoras, que eu tenho conhecimento, utilizam por ser o mais vantajoso atualmente. Só que eu confesso que eu não sei dizer para você exatamente quais são os requisitos para você conseguir ser incluído no RET. Então, por isso que eu digo, não tem como escapar do contador. Paga tem que fazer uma análise. É barato, sabe? Não é caro você fazer uma consultoria com contador, sabe? É barato, vale a pena. E assim, só ele olhando para a sua atividade, porque, bom, só mesmo analisando a sua atividade, né? Tanto o volume quanto a recorrência, quantas vezes você faz ali e padrão, tal, aí que vai saber mesmo qual que é a melhor opção. Então, assim, não tem muito como
dizer logo de cara para você. Você só vai saber qual é o seu custo quando você souber em qual tipo de tributação de IR você vai se encaixar melhor aí. Tá? E é fundamental a gente saber isso para poder se organizar, né? Até na hora da abertura da empresa. Se você não tiver uma consultoria ali com um contador que realmente você consiga falar e explicar para ele o que você vende, a abertura da sua empresa já não se encaixa depois nos tributos que você precisa, né? Exatamente. Exatamente, uma briga assim, falando só de fazendo um paralelo só. A gente que é advogado, a gente lutou muito para ter o simples do advogado, porque a gente recolhia como pessoa física normal. Então, assim, que geralmente a alíquota de pessoa física é muito alta. Não vale a pena. Sempre, assim, para quem empreende, vale a pena ter aí o seu pessoa jurídica, fazer pessoa jurídica. E aí foi uma luta e aí conseguimos o tal do simples. Tudo bem que a gente acaba pagando 2 OABs e tem uma série de outras coisas, mas assim, se informar sempre, tanto com o contador quanto o conselho de classe, porque, salvo engano, se você tiver uma empresa em engenharia, você vai pagar 2 CREAs. Então, e tem aí. E assim, eu não lembro, ontem eu estava dando uma estudadinha nisso, mas parece que tem algumas situações que você consegue pagar um só. Mas eu não sei, eu desconheço realmente. Eu tenho empresa aberta e a gente paga, na verdade, aqui são 3. É o meu, do meu marido, que é engenheiro também, meu sócio, e mais o da empresa. Mas mesmo assim, as alíquotas, as tributações ficavam menores nas prestações na hora que a gente ia emitir nota fiscal e tudo mais, do que quando a gente era autônomo. E lógico, isso tudo foi definido junto com o nosso contador, que verificou para nós que era melhor naquele momento já abriu uma empresa, né? Já se encaixava numa situação que era mais funcional isso. Sim, Heloísa, deixa eu te perguntar uma outra coisa. No caso, a gente estava falando de que tem a hipótese ali de doar um imóvel ou herdar um imóvel, né? Receber ele de herança. Também existe imposto sobre isso? Sim. E quem que paga? Quem ganhou? Quem recebeu? Né? Quem recebe é que paga. Mas pode ser que se a pessoa que recebe não morar no estado, a própria lei, tanto a lei do Paraná quanto a de São Paulo, prevê que quem vai pagar é o doador. Mas o que acontece na prática? Por exemplo, houve uma doação de um pai para o filho. Quem que vai pagar? É o próprio pai. Vou contar uma história pessoal. Quando meu pai morreu, a casa que era dos meus avós é dividida entre 7 irmãos. E tem 3 tias minhas que moram lá até hoje. E o desejo do meu pai da vida inteira era que, quando ele morresse, esse 1/7 dele fosse para as minhas tias. E aí, quando ele morreu, eu e a minha irmã, a gente doou para minhas tias. Agora, elas não tinham dinheiro para recolher o imposto. Então, a gente recolheu o imposto também. Então, assim, pela lei é uma coisa. Mas, na prática, são outros 500. E na herança, obviamente, que é o herdeiro. Então, se o herdeiro, por exemplo, eventualmente não tem dinheiro para pagar, aí se recorre para um advogado, a gente pede uma liminar para o juiz liberar um dinheiro aí, eventualmente, que exista numa conta corrente, para poder fazer o recolhimento do imposto. Porque se não recolher o imposto, não finaliza o inventário e não passa para o nome do herdeiro. Isso é muito importante saber. Até porque existe muito isso em casos de imóveis irregulares, assim, mas foi doação, e daí ele não conseguiu regularizar, porque muitas vezes essa irregularidade está justamente no imposto ali, que não conseguiu finalizar o inventário, né? Sim, para quem constrói, geralmente acaba sendo até uma jogada boa para você desvalorizar bem o valor do terreno ou do imóvel que você quer ali eventualmente comprar para poder construir um prédio ou uma casa, alguma coisa assim. Porque você vai falar assim, tá bom, seu imóvel está irregular. Primeira coisa, imóvel irregular sempre vale menos. Sempre vale menos. Por quê? Porque para regularizar você vai gastar mais. Então, digamos que você apure ali que para regularizar o imóvel vai custar 20 mil reais a mais. É óbvio que você vai desvalorizar 25 mil. Não vai desvalorizar só 20, entendeu? E nesse 20 tem que estar incluído aí uma assessoria de um advogado, se você for contratar um advogado, assessoria do contador, tudo, absolutamente tudo. Então, uma coisa que é muito importante também é quem vai comprar o terreno para construir,
precisa fazer toda a investigação para saber se quem está vendendo é realmente dono, se a compra anterior não foi nula, se não tem impostos em atraso, se for dentro de condomínio, se não tem taxa condominial em Desconfie, atraso. né? Oi? Desconfie de terrenos muito baratos que falam, não, a gente está acertando a documentação. Isso Não, aí é super complicado. Eu tenho uma história, abrindo um parêntese aqui, uma história de família que a gente, na verdade, o cara teve sorte que a gente queria resolver. Eu tinha uma tia que ela era solteira e ela faleceu e deixou um terreno de herança. E eles eram em 11 irmãos. Destes 11 irmãos, uma já tinha falecido e tinha 2 filhos. Ou seja, para fazer este inventário, dividir entre os irmãos e todo mundo abrir mão, e cada um no lugar do país, Heloísa. Um em Rondônia, outro em Aracaju, outros em São Paulo. E aquele pepino foi rolando ali e a pessoa que comprou o terreno estava ali esperando o documento. Quando os documentos estavam para sair, o meu pai faleceu. E aí voltou-se na estaca zero, porque entrou mais eu e a minha irmã no lugar do meu pai, minha mãe como herdeira. Enfim, gente, a minha irmã correu atrás, ficou quase um ano para conseguir pegar a procuração de todo mundo, resolver e transferir o documento, né, para o proprietário. Mas assim, quando ele comprou da minha tia, a minha tia logo faleceu depois, e ele foi enrolando para pedir para arrumar, a gente não sabia. Se fosse uma outra família que não estivesse muito preocupada, ia simplesmente deixar o documento dele para sempre. Então, vale muito a pena você investigar se aquele terreno já está devidamente documentado. Sim. Num caso desse, se ele não, por exemplo, porque você está falando que está um em cada lugar, ele não ia conseguir encontrar todo mundo. Ele ia ter que entrar com uma ação de usucapião, fazer aí uma citação por edital, enfim, ia demorar anos para resolver, ele ia gastar uma grana com isso, porque ia ter que fazer planta com engenheiro, ia ter que contratar advogado e uma série de coisas. Então, assim, uma coisa que eu também falo para quem vende o imóvel, gente, não deixa para regularizar depois. Não. Vendeu, regulariza, sabe? Já coloca no contrato. Entreguei a casa para você, a gente tem 30 dias para lavrar a escritura, a gente tem mais 30 dias para levar para registro, e enfim, porque imóvel sem estar 100% regularizado não é vantagem para ninguém. É pepino. É bom para mim. Para ambas as partes. Bom para você só. É bom para mim. Oi, Luísa, e conta outra coisa pra gente, né? O imóvel, então, municipal ali, né, dentro da zona urbana, ele tem que pagar o IPTU para sempre, né? O imposto ali do município. E quando é zona rural, é um imposto diferente. Tem um outro imposto? Não é IPTU daí? Não, é imposto territorial rural, que é mais barato do que o imposto, do que o IPTU. E assim, tem uma discussão aí, em direito nada 2 mais 2 nunca pode ser 4, pode ser 5 ou pode ser 3. E aí tem uma discussão que a gente define se é imóvel rural ou urbano pela destinação que se dá. E tem então assim, se você tem uma fazenda de gado no meio da cidade de São Paulo, é imóvel rural. E tem uma outra corrente que diz, não, se está dentro da zona urbana, é imóvel urbano. Então, temos aí essa discussão, até pouco tempo atrás, que eu não faço tanto imóvel rural, faço pouco, mas até pouco tempo atrás estava ganhando a corrente aí que diz que é da destinação. Mas... entendi. Qual é a utilidade daquele espaço? Então, se ele só morasse dentro do imóvel e ele estivesse dentro da zona urbana, teoricamente ia contar como zona urbana, mesmo que fosse o território de uma fazenda. Pode ser uma chácara, pode ser qualquer coisa, mas se tá morando lá e só tem 2 cavalinhos e umas galinhas para matar ali de vez em quando, isso aqui. Amo bicho, viu, gente? Mas, enfim. Ô, Heloísa, e é possível, por exemplo, assim, quais são as consequências de quem não tem todos os impostos recolhidos, né? Além de estar irregular, ele pode sofrer alguma multa, alguma coisa? Tipo, construir uma casa, não recolhi todos os impostos, não recolhi, sei lá, INSS, né, da obra. Não consigo finalizar.
Bom, o INSS de obra, a primeira grande consequência é que você não consegue averbar no registro de imóveis a construção. Então, esse é o primeiro grande problema. Mas quando você deixa de recolher qualquer imposto, seja municipal, estadual ou federal, vai incidir multa, que geralmente é pesada, vai incidir juros, que também é pesado. Então, depois até dou um exemplo para vocês terem uma noção do tamanho do problema. Mas para quem constrói não vai poder participar de licitação, eventualmente, não consegue obter financiamento em banco, porque precisa estar com tudo ok. Que mais? Imóvel que está sem todos os impostos recolhidos, acaba que é desvalorizado, porque uma pessoa que vai fazer uma investigação mínima ali vai descobrir. E ela vai falar, poxa, você está me pedindo, sei lá, 200 mil reais numa casa, sendo que você deve 30 de IPTU. Então, eu te pago 170 e eu quito os impostos, eventualmente, entendeu? Então, assim, dever o imposto é sempre um problema. E, assim, eu acho que o maior problema de cunho financeiro é porque os juros e a multa realmente são muito altos. Não vale a pena, assim. Para vocês terem uma ideia, meu marido ele tinha vontade de incluir o nome da mãe dele no nome dele. Uhum. E aí eu fiz todo o processo de retificação de nome e tal. E aí, para fazer isso, a gente tem que tirar a ficha da pessoa, assim. A gente baixa tudo. Todos os impostos, ações, tudo. É uma devassa mesmo que a gente faz. E aí não saía o tal do raio da CND, a certidão negativa de débito de impostos estaduais. Eu falei, meu Deus do céu. Como que não sai assim, essa coisa? Eu falei, o que você tá devendo, né? Brinquei com ele. Meu marido é advogado também, ele trabalha para banco, então assim, ele não pode ter o nome sujo. Eu falei, o que você tá fazendo? Não sei o quê. E aí a gente começou a investigar. A gente descobriu que quando o pai dele morreu, 5 anos antes, o cartório, na hora de emitir a guia, e assim, confesso que foi erro meu e dele, que a gente não conferiu a guia, emitiu uma guia R$ 147 a menor do que deveria. Em 5 anos, esses R$ 147 virou R$ 1.100. Meu Deus. Então, assim, a gente tá falando de um valor baixo, né? Não vai matar ninguém de fome. No entanto, se você for parar para pensar, em 5 anos, o valor o quê? Quase que 8 vezes maior, 7 vezes maior. Vocês que são bons de conta. Imagina se fosse um valor ali de 10 mil reais, gente. Ia ser mais de 100 mil que você ia pagar dali 5 anos. E se você pensar, 5 anos é um prazo curto, né? Um prazo que as pessoas ali esquecem e vão deixando. E aí você tem que rezar, de repente, para poder sair um programa de perdão de multa e juros, para parcelar o valor. Enfim, para quem constrói, principalmente, não dá para ficar sem recolher os impostos, porque isso impede também o financiamento, né, da obra. Então, não dá. Aí a pessoa faz todo empolgado, achando que vai vender, o cliente quer comprar financiado, e aí já era, dor de cabeça. Salvo engano, também para você poder fazer. Não, posso estar falando besteira, mas salvo engano, para você prestar serviço para Caixa, como engenheiro, você também tem que estar com tudo ok. Tem que estar com tudo ok. Eu também já vi essa informação no edital deles. E Heloísa, me diz outra coisa. É possível, por exemplo, vender, transferir, lavrar a escritura e deixar tudo bonitinho, se eu tiver com qualquer que seja, imposto, sem recolher o imposto da obra? Consigo fazer tudo isso ou não? Eu só vou conseguir transferir para outra pessoa se tiver tudo ok. Sim e não. Aí vai depender do imposto. Se você estiver falando de IPTU, consegue. Normal. Entendi. E aí fica a critério das partes que estão negociando quem é que vai recolher o imposto em atraso. Geralmente, o que é o praxe do mercado que a gente, advogado, a gente faz? Coloca aqui todos os impostos, taxas, contas de consumo, tudo que tiver vai passar a ser de responsabilidade do comprador a partir da data em que ele efetivamente toma posse do imóvel. Os jumps continuam sendo de responsabilidade do vendedor. Só que o IPTU é um imposto que a gente diz que é próprio terreno. O que é isso? Nada mais é um imposto que ele fica coladinho no imóvel. Então, quem que vai ser responsável pelo pagamento para a prefeitura, né? Ali para o fisco, que a gente chama, vai ser o dono do imóvel. Então, seja
vai O ser um imóvel tá no nome. Se tiver então o que vai o nome, acontecer? Exatamente. Na prática, se você não quiser ter problema, você vai ter que pagar e correr atrás do vendedor depois. entendi. Então, assim, não é empecilho para uma compra e venda e transferência, mas pode se tornar um problema se você não tiver tudo direitinho, bem amarradinho, tal, enfim. O que eu aconselho vai comprar o imóvel com dívida, já fala, ó, X%, que é o percentual, já vai ser destinado para pagamento, a pessoa emite a guia, o comprador já paga imediatamente, como eventualmente um sinal de compra, algo do tipo. Lógico que vai amarrar tudo direitinho, em qualquer problema vai ter que reembolsar. Agora, ITBI, o INSS de obra, a gente já sabe que se tiver em aberto, você não vai conseguir fazer a averbação da construção. Então, assim, eu consigo vender um imóvel que não recolheu INSS de obra e sem averbação da construção, ou seja, eu vou estar vendendo um terreno. Você não vai cobrar, nem conseguir cobrar pelo Sim. preço da edificação lá dentro. Você vai vender Aí e a pessoa transferir que apenas comprar o terreno. vai ter que fazer isso, vai ter que recolher o INSS para poder averbar. Então, assim, dá para vender? Dá. Mas você vai acabar esbarrando nisso. ITBI ou ITCMD não tem como. O cartório, o tabelião de notas, nem lavra ali a escritura de compra e venda, ou de doação, ou o inventário, sem o recolhimento de qualquer um desses impostos. Então, assim, e se passar pelo tabelião, porque é uma regra, pelo Código Tributário, esses impostos deveriam ser recolhidos no momento da transferência. E qual que é o momento da transferência? Que é o momento do registro na matrícula do imóvel. Só que muitas leis municipais transferem esse momento do recolhimento para o momento da lavratura da escritura, ou seja, o momento anterior. E se o tabelião não exigir o pagamento, ele pode ser responsabilizado a pagar. Então, com certeza, ele vai pedir para você Ele não vai esquecer. Não vai esquecer. Não tem muito como. Então, assim, ITBI e TCMD não tem choro, não tem vela. Os outros pode ser que passe. Mas em algum momento você vai ter que pagar, eu não sei se vale a pena. A não ser que você chegou ali no final da obra, sei lá, faz um acordo e o comprador fica responsável de pagar aquilo, mas você vai ter que vender mais barato daí, porque ele não vai sair no prejuízo de pagar algo que fazia parte do seu custo, né? Assim, eu acho que tudo dentro de um contrato é negociável. Se não for ilícito, se não for ilegal, se a lei não proibir, não tem problema nenhum você colocar no contrato que quem vai arcar com os custos é o comprador. Embora seja sua obrigação fazer a emissão, tudo direitinho, enfim. Mas não tem problema você colocar isso para ele. Agora, obviamente que ele vai querer chorar em algum outro lugar, né? Sim, e tem que estar em contrato isso também para evitar qualquer problema de ambas as partes, né? Sim, exatamente. Tem que estar tudo bem direitinho. Que legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que tem algumas perguntas. A Aline perguntou aqui, você pode falar mais sobre imóvel irregular na hora do inventário, como funciona? Os herdeiros são obrigados a regularizar para inventariar o ITBI? Os herdeiros pagam sobre o terreno nesse caso? Os herdeiros têm que... ela está querendo saber aqui, na hora do inventário, né, como que funciona, se os herdeiros são obrigados a regularizar para poder fazer o inventário. Não. Aí o imóvel vai entrar não como propriedade, mas como direitos. Então, assim, se o imóvel está irregular, aí depende da irregularidade também. Por exemplo, se for uma irregularidade de falta de averbação de construção, inventaria normal, isso pode ser regularizado depois, não tem problema nenhum. Agora, se for alguma irregularidade no sentido de que o imóvel não estava no nome da pessoa que morreu, por exemplo. Então, o seu pai faleceu, deixou um imóvel para você, sem estar regularizado. Ele não estava no nome dele, ele só tinha um contrato de gaveta, vamos dizer assim. Então, você vai inventariar cessão de direitos. Então, vai ceder os direitos que o seu pai tinha sobre aquele imóvel, porque ele ainda não tinha propriedade. Ele tinha posse, mas não tinha propriedade. Então, você vai inventariar direitos e não a propriedade. O ITBI, os herdeiros pagam sobre o terreno, nesse caso? Sim, se não tiver a averbação da construção, sim. Só que o problema de você comprar um imóvel
pelo valor do terreno e não pelo valor do terreno mais a construção, é que o barato sai caro. Então, por exemplo, vamos supor aqui, a gente tem um terreno de 100 metros quadrados com uma construção de 75 metros quadrados. Estou falando, acho que nem pela lei, acho que o módulo mínimo, pelo menos aqui em São Paulo, é 125 metros, mas enfim. E aí a gente vê lá que o valor atribuído ao terreno é de 30 mil reais. E pela construção a gente teria aí mais 70 mil reais. Então, você efetivamente está pagando 100 mil reais por aquilo, mas na hora de fazer uma escritura e o registro vai só pelos 30 mil, porque só existe um terreno, vamos dizer assim. Aí você fala assim, tá bom, beleza, eu vou pagar menos de imposto de TBI, né? 3% de 30 mil, vamos aí para 900 reais? É isso? 900 reais. Ah, legal, me dei bem. Só que não, porque daí uma hora você vai acabar regularizando essa construção, que uma hora a conta vai chegar, porque o fisco vai te notificar. Porque agora eles estão fazendo por imagem aérea para ver onde que era terreno e agora não é. Então, uma hora a continha vai chegar. E aí pode ser que essa conta, que fala assim, é 5 anos, né, para cobrar, mas se chegar depois e você não depois de 5 anos, você não provar que aquilo tinha mais de 5 anos, você vai ter que recolher do mesmo jeito. Então, assim, não dá para ficar contando muito com a sorte. Voltando. E aí, a gente lembra que a gente falou do lucro imobiliário? Para a pessoa física, o lucro imobiliário parte de 15%. E é uma tabela. Então, até 1 milhão de lucro líquido, ou seja, a diferença do custo do que você comprou e a venda, você incide em 15% dessa alíquota. Então, você comprou o imóvel por 30 mil. Na escritura, ali no registro. E você vendeu por 130. Só que, de fato, você pagou 100. Lembra que a gente pagou 100? Você não vai recolher lucro sobre a diferença de 100 para 130. Você vai recolher o lucro de 30 para 130. Então, você vai recolher 15% de 100 mil. Então, assim, essa coisa... Não saiu pela culatra. Total. Então, assim, essa coisa de fazer jogadinha, de escriturar por menos e registrar por menos, nunca vale a pena. Eu já fiz todas as contas possíveis. Nunca vale a pena, porque o valor da escritura, pelo menos aqui em São Paulo, não vale a pena. Porque o valor da escritura, mais o registro e mais o imposto, ou ITBI ou ITCMD, sempre vai dar menos, assim, todas as vezes que eu fiz, do que os 15% para a pessoa física sobre o lucro ali. Então, assim, essa jogadinha acaba não valendo a pena. Eu, inclusive... Sempre falo, se você puder jogar mais para cima, é melhor, porque você paga mais imposto agora, mas na hora que você vender, você pode conseguir até zerar eventualmente o imposto de renda. Sim, com Entendeu? certeza. Por isso Faz todo que o contador tem que participar, por isso que o advogado tem que participar, pelo menos no começo de carreira, até você pegar o traquejo, entendeu? Até para você saber entender como tudo funciona e poder se deslanchar sozinho. Tem outra pergunta aqui, Elo. O valor da doação é calculado sobre o valor venal ou de mercado? Depende da lei estadual. Então, aqui em São Paulo, valor... Aqui em São Paulo, cidade mesmo, a gente tem um outro problema. A gente tem o valor venal, que é o valor base para o IPTU, que é um valor mais baixo. A gente tem o valor da negociação, que geralmente é o valor de mercado, né? E a gente tem o valor venal de referência, que costuma ser ou igual ao valor de mercado ou mais alto. E eles exigem que a gente recolha em cima do valor venal de referência aqui em São Paulo. Ou aqui para a capital, embora seja um imposto estadual. Então, o fisco sempre tenta pegar o maior valor. Salvo engano, nas leis que eu tenho lido, está escrito exatamente isso. Ou o valor venal ou o valor do negócio, que for mais alto. E a mesma coisa vale para o cartório, vai ser sempre o valor mais alto que vai incidir ali para o recolhimento. Entendi. Tem aqui o Diogo perguntando por que, senão, não consigo registrar o contrato na empresa? Eu acho que veio eu não consegui pegar a pergunta inteira. Ele está falando assim, RET é 4%, tem que ter patrimônio de afetação, exatamente, averbado no memorial de corporação, 100%.
Paulo tem que ter um advogado e uma equipe multidisciplinar para atuar. Quem quer fazer incorporação imobiliária, é impossível fazer incorporação imobiliária sem contador, sem advogado, sem uma pessoa para fazer estudo de mercado, para fazer... Nossa, não dá para ser incorporador de uma pessoa só. É uma coisa assim absurda. O negócio de incorporação imobiliária é um sistema muito complexo, não dá para ser sozinho, né? Não vai dar conta. Teve aqui a Marilúcia Rocha, perguntou: os cartórios de notas cobram, mas o correto é a obrigatoriedade somente no registro. Ah, não, acho que ela estava respondendo aqui, ó. Tá certo, é o que o Código Tributário fala, exatamente, mas as leis municipais exigem essa antecipação, e é uma grande de uma briga que todo mundo tem, que eu faço parte de vários debates de advogados de imobiliário, de registral e notarial, mas é aquela coisa, entendeu? O valor... As pessoas falam que cartório é caro, mas se você for parar para pensar em porcentagem, o cartório é o mais barato. Não é o mais caro. Pelo menos, é que assim, eu até fiz um estudo de tabelas dos estados. Eu lembro que para você transferir um imóvel de 1 milhão, salvo engano, no Acre, era tipo, não lembro se era isso mesmo, mas era 11 mil reais. Em São Paulo era 3 mil. No Sul era 3 mil também. No Mato Grosso era 6 mil. Então, assim, depende de quem está falando. Pelo menos aqui em São Paulo, eu acho que a tabela é bem justa. Bem, bem razoável mesmo. E Heloísa, eu não sei se tem mais perguntas aqui, o meu tá... Ah, tá, alguém tá perguntando aqui, ó, qual a importância da CND para averbar a construção? Se você não tiver a CND, o cartório de registro de imóveis não averba a construção. Tem que apresentar documento. É um dos documentos exigidos na hora de fazer a averbação, né? Ó, deixa eu ver se tem mais alguma... Bom, a Luana falou assim, mas não tem uma lei sobre a não obrigatoriedade da apresentação do INSS no RI? Então, a verdade é o seguinte, a discussão que tem não é papel do registrador fazer controle de pagamento de tributo, tá? Mas, na prática, a gente tem aí o que é o mundo ideal e o que acontece na prática. Então, eu estou trazendo o que é a prática. Na prática, o registrador vai cobrar, ele não vai registrar se você não apresentar, e aí você vai ter que entrar com um processo de dúvida para levar isso para o corregedor, enfim, geralmente não vale a pena você entrar com toda essa briga, entendeu? Porque você vai acabar tendo custo para um advogado fazer esse serviço para você, ou você vai ter que acompanhar, vai atrasar todo o andamento, e quem quer empreender e quer vender, quer fazer isso logo, porque imóvel parado no estoque é prejuízo, né? Daí começa a ter IPTU, começa a ter manutenção ali do imóvel. Então, assim, na prática, pouco se discute isso efetivamente por esse motivo. Então, assim, tem essa discussão, mas na prática a conversa é outra. Ferres de engenharia, INSS de obra caduca após 5 anos? Em tese, sim. No entanto, você teria que provar quando é que foi feita a obra. Então, assim, se você tiver toda a documentação, o alvará, ali, o habite direitinho, não sei o quê, até vai, mas acontece muito de fazer reforma, de ampliação, e a pessoa nem contrata engenheiro, às vezes. Só chama o pedreiro, que eu acho uma lástima, né? Porque depois dá problema e ninguém sabe por quê. Mas, enfim, a pessoa faz lá, faz mais um puxadinho, não regulariza nada, e aí quando você vai vender, o comprador vai falar assim, nossa, mas você tá... Aqui na matrícula diz que tem 200 metros, mas aqui eu tô vendo, sei lá, tem 250. E aí a pessoa vai, de repente, querer regularizar, ou se não, venha lá uma foto aérea da prefeitura dizendo, ó, querido, você teve da última foto que eu tirei há 30 anos atrás para hoje, teve um acréscimo de área. Aí você vai ter que provar que aquilo lá não é anterior a 5 anos. Então, também tem essa discussão. E se no caso, por exemplo, Heloísa, a pessoa fez tudo certo, não foi ampliação, ela aprovou, tem o alvará de construção e tudo mais, mas ela decidiu não averbar naquele primeiro momento. E daqui 5 anos ela resolve fazer todo o processo, né, para emitir CND, para poder averbar no cartório. Ela pode ter uma multa no decorrer desses 5 anos por não ter regularizado no cartório, não ter averbado, ou simplesmente o imóvel dela fica, o valor dele de venda seria só o do terreno, porque não tem uma edificação averbada?
você vai sofrer aí uma penalidade pela Receita Federal, por não ter recolhido no prazo correto. Mas pelo Uhum. cartório, não. Tipo, o cartório não tem essa questão de fiscalizar se tem construção ou não tem construção. Isso Uhum. eles não vão se envolver. Mas eu acho que foi uma coisa boa que fizeram, que o banco fez, né, com relação à averbação da obra para liberar a parcela final, justamente para que sempre se entregue ali bem regularizado para o cliente final. Ah, isso é bem interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha, que o nosso tempinho tá acabando aqui. Eu acho que eram mais essas perguntas. Se tiverem outras, eu vou pedir para vocês enviarem para nós por direct depois. E, Heloísa, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Você presta esse tipo de consultoria para engenheiros? Você trabalha bastante com esse mercado? Como que funciona para o pessoal entender um pouquinho? Tá. Hoje eu trabalho, vamos dizer, 50% ligado a direito imobiliário em geral, ações, reintegração de posse, usucapião. Eu prefiro uma atuação mais extrajudicial, então, de repente, um distrato, negociações, enfim. Toda essa parte de due diligence, né, que é a investigação imobiliária de uma transação, aí, às vezes, a pessoa quer um parecer, eu emito. E 50% mais ligado à parte de construção civil mesmo. Tanto com assessoria aos profissionais da área, que assim, se alguém um dia me procurar, já saiba que eu vou fazer 1000 perguntas, porque eu amo, então eu alugo mesmo, eu alugo o cliente. E bastante com condomínios que têm problemas de construção. Então, o condomínio está ali com algum problema estrutural, qualquer outro problema, eu amo uma NBR. E aí o condomínio me chama para eu poder orientar, e aí eu chamo o engenheiro para ele fazer o laudo e apontar exatamente quais são os problemas, e aí eu vou atrás do incorporador ou do construtor, e enfim, o que for, e se não der certo, vai para ação judicial. Mas Nossa, assim, que em resumo bacana é isso. esse trabalho. E eu vou deixar os seus contatos lá nos meus stores. E se o pessoal tiver mais alguma dúvida que não deu tempo de responder, você consegue, às vezes, dispor um tempinho para responder, ou você nunca consegue Não, para não, responder o pessoal no direct? eu consigo sim. A única coisa é que com essa questão do isolamento social, eu tenho um filho de 2 anos. E meu marido também é advogado e também está no home office. Então a gente está aí se virando. E assim, deixa eu só fazer um jabazinho. Eu tô quase batendo 10.000 seguidores. E eu tô Ô, louco, fazendo. gente. E eu tô fazendo uma surpresinha, assim, para entregar. Então, a hora que eu ganhar o arraste para cima, todo mundo vai poder fazer um download ali de um arquivinho que eu preparei com o maior carinho, enfim. Então já Aí, sabe, né, gente? Todo mundo corre seguir lá, direito imobiliário, tá? Já acho que já chama tá os fazendo. amigos, manda Acho que pelo menos ali para uns 5 amigos seguirem também, para a gente poder ganhar esse material logo, tá? E o outro perfil eu pretendo fazer aí. É que assim, eu pensei nessa ideia e acabou entrando em isolamento social, mas eu tô querendo fazer alguns modelos de notificação para o engenheiro e para o arquiteto utilizar. Notificação, por exemplo, de vistoria imóvel vizinho antes de começar a construção, né? Para você poder fazer aquela vistoria prévia para ver se o imóvel vizinho não tem algum problema. Enfim, tô querendo fazer algumas coisas legais mesmo para ter essa troca aí. Dá alguma coisa em retorno aí, porque eu aprendo muito, muito mesmo. O pessoal tem sido Legal. generoso comigo. Elo, vou ter que te dar tchau, que a gente só tem 20 segundos. Te agradecer muito e a gente vai marcar mais conteúdos aí, porque eu acho que agregou muito pro pessoal. Muito obrigada pela sua Eu que participação, agradeço. viu? Um abraço grande, Beijo. obrigada por tudo. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.